Na verdade, nós estivemos juntos, nós dois e mais alguns engenheiros, logo no começo do mandato do prefeito Rodrigo, É verdade. oferecendo esses serviço não e é? tudo mais. Não Exatamente. tivemos ainda uma resposta, mas estamos dispostos, eu acredito, CREA e a associação, E a SENAG, né, para auxiliar nisso aí, se houver interesse da parte da prefeitura. Sem dúvida nenhuma. A propósito disso, Emerson, ontem, na sessão de ontem, dia 12 de abril, foi sobrestado o projeto de lei que procura criar a regularização desses imóveis que estão irregulares, não é? E foi sobrestado justamente porque nós tivemos uma reunião na Associação dos Engenheiros na semana passada e pudemos observar que existem vários problemas neste projeto de lei, inclusive o prazo que se pretendia, que era o de regularizar em 1 ano, e os profissionais que estavam ali no CREA, aliás, desculpe, ali na Associação dos Engenheiros, destacaram o aspecto de que é um volume muito grande de serviço, né? E demandaria também uma quantidade muito grande de profissionais. Gostaria que você explicitasse um pouco mais o que foi aquela reunião lá na SENAG. Em relação ao prazo, não, são vários aspectos que foram levantados. Nenhum assim de muita contestação, né? O projeto em si é um projeto bom, né? Precisa de, em alguns pontos assim, serem corrigidos. O prazo é um deles, 12 meses é um prazo pequeno para 70 mil imóveis. Então é uma questão de matemática até, né? Só dividir isso por mês, ver quantos imóveis serão regularizados por mês para atender esse prazo. Embora o prazo seja em relação à dispensa de multa, de algumas coisas, quer dizer, a pessoa vai poder ainda regularizar depois do prazo, porém vai ter sanções. Então o prazo é uma questão, existem alguns outros pontos específicos em relação à responsabilidade dos profissionais que vão assinar essas regularizações, que são dispensáveis até, porque uma vez que o profissional entra e assina, ele assume a responsabilidade, quer queira ou não, quer esta lei municipal o proteja ou não, ele vai ser responsável pelo imóvel, quer dizer, é uma lei maior. Então, quer dizer, são aspectos que podem ser eliminados da lei que sem prejuízo nenhum. O prazo precisa ser discutido, são muitos imóveis, são questões assim pontuais. Mas, a princípio, nós somos favoráveis à aprovação da lei, porque ela vem para regularizar também a regularização, vamos dizer assim, né? Uma situação então, que está pendente. Foi um trabalho que é frutífero lá na associação e eu acredito que vai melhorar a lei, vai contribuir para que a lei seja um pouco mais prática, vamos dizer assim. Agora, Emerson, eu me recordo que logo na criação da SENAG, quando a SENAG surgiu aqui em Bauru, o seu primeiro presidente, o engenheiro Edmundo Coube, na ocasião, capitaneou um trabalho muito interessante em que a SENAG, na época, colocou-se contra a construção de um viaduto sobre a rodovia Marechal Rondon, na Avenida Rodrigues Alves, que aquilo era conhecido como Cruzamento da Morte, e era um viaduto que estava sendo projetado para ter apenas uma pista. E a SENAG, naquela época, já se posicionou e, graças ao movimento da SENAG, conseguiu-se que esse viaduto fosse duplicado e é exatamente o mesmo viaduto que mais de 40 anos depois continua servindo a população. E eu venho observando que a SENAG, de algum tempo já a esta data, está voltando a retomar este envolvimento com a sociedade bauruense, está participando de várias obras aqui de interesse coletivo, de interesse do município. Nós temos preocupações com algumas obras, como, por exemplo, o viaduto Mauá, lá, que está numa situação que nos preocupa bastante na comunidade bauruense. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa retomada dessa atuação social da SENAG, que é uma entidade de classe, mas que é comprometida também com a comunidade bauruense. A SENAG fez, no ano passado, 43 anos. E foi justamente na época do viaduto que foi fundada. Sim. Hoje, aumentamos a participação na comunidade, mas não só pelo amadurecimento da própria SENAG. Há um amadurecimento da comunidade, da cidade. Veja o que nós passamos no município, através aí de políticas errôneas e políticos
mal intencionados que tivemos aí no passado recente, né? Então, por exemplo, esse novo viaduto, na época, se tivéssemos tido oportunidade, teríamos sido contra a implantação da segunda alça. Quer dizer, não havia sido terminado o viaduto principal e foram lá e foram começar uma segunda parte, quer dizer, agravando o problema. Então, a SENAG, sempre que puder, vai participar, mas hoje é uma ressonância muito boa em relação à SENAG, em função também do amadurecimento da cidade, que está ouvindo as pessoas que são os técnicos, que são as pessoas que estudaram para dar essa opinião, né? Então, eu acredito que há aí um amadurecimento da comunidade e da própria SENAG. E eu noto também que dentro da SENAG há uma predisposição de vários escritórios de engenharia e de arquitetura em colaborar. O seu escritório mesmo é um deles. Eu tenho conhecimento que colaborou com o projeto de construção do prédio da Câmara, envolveu-se também agora com o projeto de restauro do prédio da associação, da estação ferroviária, que acaba de ser comprado pela prefeitura. Esse também é um aspecto muito interessante da vida da SENAG, não é mesmo? É verdade. Aproveitando até o fato da estação, a estação é uma obra de restauro. Então já é uma obra assim mais específica. Eu quero até aproveitar e contar, no Rio de Janeiro foi feito um restauro, uma grande obra, no estilo desse parecido com da nossa estação. E uma empresa multinacional que fez o investimento, transformaram um prédio histórico num prédio comercial. E, por exemplo, as janelas lá, na época, o rio sofre com maresia, né? Então isso provoca uma corrosão muito grande. E eles transformaram as janelas nesse prédio que está lá restaurado, hoje com ar-condicionado central, tal, um prédio moderno, mas no fator da janela. Eles pegaram aquela janela que foi antigamente, que tinha um desenho mais elaborado, que hoje é muito difícil de ser executado, eles trocaram por um vidro temperado, laminado, um vidro moderno, perfeito. Mas aí eles colaram por fora do vidro uma plaquinha de alumínio imitando aquela esquadria antiga. Um desenho da esquadria. Né? Quem vê pensa que é exatamente. Quem vê fala, pô, olha, está exatamente como estava. E é uma imitação, que certamente não será tão durável quanto foi a primeira. Então, esse tipo de cuidado, nós estamos dispostos a colaborar com a prefeitura, sabe? Olha, aí existe no próprio caso da ferragem, eu tenho certeza que foi meu avô que fez parte dela, meu avô era serralheiro aqui em Bauru, o Remo Giancoli, e fez uma grande parte daquela serralheria que está lá. Então, aquilo lá está numa condição muito melhor do que, por exemplo, o que encontraram no Rio. É uma questão de restauro, tal, limpar, tem mais facilidade, restaurar talvez. algum pequeno pedaço que precisa de uma solda e tal, e colocar a mesma esquadria em uso novamente. Então, esse tipo de coisa que são obras de restauro, são obras mais específicas, às vezes custam mais caro, mas porém o resultado é muito melhor, né?